E aí, pessoal, tudo bem? Tratamos os métodos no vídeo e hoje a gente vai fechar, né, o estudo das equações diferenciais. Tem três facetas principais, né? Que são os métodos analíticos, tá? Também são conhecidos por exatos ou métodos simbólicos, métodos geométricos e os métodos numéricos, né? Nas primeiras duas aulas propriamente, não isso, a gente introduziu algumas ferramentas das primeiras duas categorias e aqui a gente vai resolver o método para a terceira, né? São os métodos numéricos. Antes da gente prosseguir, aqui, a gente precisa enfatizar que a maioria das equações diferenciais não podem ser resolvidas exatamente. A importância dos métodos geométricos e numéricos não deve ser subestimada. Tá? A maioria não vai seguir. Então, muita coisa aqui, né, muita coisa aqui, a maior parte daqui vai ser dedicada das técnicas numéricas mais básicas, que é o método de Euler. Tá? A gente vai aprender como implementar e trabalhar com vários exemplos. No entanto, o método tem limitações, sem cautela suficiente, muitas vezes a gente pode retornar respostas com erros bastante significativos. Tá? A gente vai aprender como tentar controlar e estimar esses erros sobre algumas armadilhas a evitar. Tá? Na parte final, a gente vai apresentar brevemente mais, umas, umas técnicas numéricas mais sofisticadas e precisas. Então, a gente pergunta que a gente pode perguntar é por que é método numérico, por que é gráfico, já que a gente já sabe que não pode trabalhar explicitamente, né, com método analítico sempre. Então, os métodos gráficos, eles vão descritos aqui anteriormente, ele vai fornecer uma sensação rápida de como as soluções para uma equação diferencial se comportam. Eles também podem ser muito precisos na previsão de comportamento a longo prazo, por exemplo, na presença de funis. Né? No entanto, quando as soluções de médio alcance devem ser conhecidas com precisão, a equação não pode ser resolvida exatamente. Os métodos numéricos geralmente são uma opção melhor. Tá? A gente também acaba tendo que abrir mão e começar a usar uma metodologia diferente. Né? Os métodos gráficos descritos na gente, né, de, de já tratou, não é suficiente. Né? Além disso, mesmo quando uma equação pode ser resolvida exata, né, não pode ser simples calcular os valores da solução. Mesmo. Por exemplo, se a gente tiver uma equação do tipo y' igual a y, né, com uma condição inicial y0 igual a 1, a gente pode resolver isso exatamente. Né? Y de x vai ser 1e elevado a x. Agora, o número e é o valor y1. Mas como que a gente pode encontrar, né, como descobre que de fato é e, de fato e é 2.7, 18, 28, 28, 28, 45, 90, 45, blá blá blá. Então, aqui também a gente pode usar algum tipo de método numérico. Para equações diferenciais, o método numérico mais simples é chamado de método de Euler. Vai ser, já está. Mas antes a gente vai fazer uma revisão lá do cálculo de. Então, a gente vai considerar uma função y de x e um ponto a e y de a, né, no nosso gráfico. A gente vai chamar de t de a função que descreve a reta tangente do gráfico nesse ponto. Então, a inclinação da reta tangente é y' de a. E ela satisfaz a equação t de a. Isso aqui são aproximações, né? São as nossas aproximações de reta tangente, né? Então, t de a
TA, na verdade, né? TA de A mais H é igual a YA mais Y' de A H. Tá? Se a gente supor que a gente está dando uma equação diferencial y' igual a um f de xy como condição inicial, uma condição inicial y de A igual a C, uma forma simples de aproximar y próximo de A é usar a reta tangente em A. Então, ter y de H aproxima A mais y' de A vezes H. Por exemplo, se a gente considerar a equação diferencial y' igual a y, com condição inicial y0 igual a 1. A reta tangente que aproxima é dado como y1 é aproximadamente y de 0 mais y' de 0 vezes 1, né? Que é 1, que é a condição inicial, mais 1, que é 2. Tá? E é claro que a gente sabe que y de x é e elevado a x. Então, y de 1 vai ser e, que vai ser 2,718. Para a nossa estimativa de 2, a gente vai estar... A estimativa de 2 ela não parece ser muito boa, porque o valor que a gente espera é 2,718, é bastante grosseiro. Então, se a gente supor que em vez disso estivéssemos tentando aproximar de raiz de E, né? Raiz de E é 1.649, blá blá blá, a gente vai conseguir que raiz de E é y meio, né? Isso é aproximadamente y de 0 mais y' 0 vezes meio. Isso dá 1 mais 0,5. Então isso dá 1,5. Tá? Isso é 1,5. E é uma estimativa melhor, né? Graficamente a gente pode ver que a reta tangente ela é separada da curva, né? E quanto maior o passo H na direção X, mais distante a reta tangente vai estar da curva, né? Porque o que a gente tem, né? O que a gente tem é isso aqui. Tem um gráfico que está crescendo exponencialmente, né? Por exemplo, esse gráfico cresce exponencialmente. E a reta embaixo está crescendo linearmente. Então, quanto mais próximo desse ponto que a gente está tomando como referência, melhor a aproximação. Esperar. O ponto é que a aproximação da reta tangente funciona quanto melhor, quanto menor foi esse passo H de distância do ponto de referência. A ideia por trás do método de Euler é a gente usar a consequência de sucessivas aproximações de reta tangente, cada uma delas com um H cada vez mais próximo. Tá? Então, é essa a ideia do método de Euler. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer estimar a solução de uma curva integral para y' igual a f de xy, passando por um ponto x0, y0. E essa é o nosso problema a ser tratado, tá? Que é parecido com o problema da aproximação da reta tangente, né? Exatamente o problema de aproximação. É mostrado como uma curva aqui, né? Primeiro a gente escolhe um tamanho de passo que a gente vai denotar por h. A gente começa em x0 e y0. Aproxima a curva integral no intervalo x0 até x0 mais h, pela reta tangente que vai ter uma inclinação f de x0 e y0. E essa é a inclinação da curva integral.
né? Essa é a inclinação da curva integral, porque y' é f de xy. Né? Isso nos leva até o ponto x1, y1, que é calculado pelas equações. Né? Então, a nossa figura, que vai representar o nosso algoritmo, é dessa maneira. É isso. A gente tem o nosso ponto, a gente calcula no nosso ponto x0, y0, um passo h. Aí a gente calcula a equação no ponto x. Ok? Show? Então, x1 é o quê? x1, dentro do algoritmo, x1 vai ser x0 mais h. x0 mais o passo. Tá? Quem que é y1? y1 vai ser y0 mais h vezes a função x0. Ok? Agora, a gente está no ponto x1 e y1. A gente repete esse processo usando a nova aproximação para a curva integral no segmento de reta que vai ter uma inclinação f de x1 e y1. Isso nos leva a um ponto mais próximo do próximo ponto, que é x2 e y2. Então, quem que é x2 agora? x2 é x1 mais o passo. E quem que é y2? y2 vai ser y1 mais h vezes f de x1 e y1. Tá? E a gente vai continuar isso da mesma maneira. E a fórmula geral, que vai nos dizer como que a gente consegue para o enésimo menos um ponto, né? A partir do enésimo ponto, vai ser xn. Xn é igual a xn menos 1, mais o passo. E yn vai ser yn menos 1, mais h vezes a função no ponto x n menos 1, y n menos 1. Ok? E dessa maneira a gente consegue uma aproximação para a curva integral consistindo em segmentos de reta cada vez mais próximos dos pontos. É um segmento de reta unido, né, por pontos x0, y0, x1, y1 e assim vai indo. Tá? Assim vai indo. A gente vai montando uma aproximação a partir daí. Então, o método de Euler ele vai fazer uma aproximação melhor que a aproximação da reta tangente, porque a gente vai ter sempre esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento da curva integral. Tá? Vai ter uma coisa assim. Okay? Então é isso. A gente vai chamar esses segmentos de reta como estruturas de Euler. Tá? Pode chamar ou suportes de Euler. Tá? E essa união vai ser o polígono de Euler. E isso é uma aproximação para a curva integral y igual a y de x. Tá? Então, se a gente faz uma série de passos, né? Série de passos do método de Euler à mão, né? A gente consegue representar com alguma acurácia, né? Ao fazer esses passos do método de Euler à mão, a gente vai ser solicitado a fazer alguns exercícios. A gente vai ter uma ideia do método e a gente pode melhor organizar o trabalho sistematicamente se a gente fizer isso numa tabela. Então, um exemplo vai ser o seguinte: a gente vai ter uma equação do tipo y' igual a x quadrado menos y quadrado. A gente vai ter um valor inicial y de 1 igual a 0. E a ideia é usar o método de Euler com o passo, um tamanho de passo igual a 0,1, para a gente encontrar o h igual a 0,1 e a gente quer encontrar 0,1, tá? Encontrar y de 1,2. Então, como é que é a solução disso aqui? A solução vai ser usar f de xy, nossa função f de xy, que é a função integral. Então, ela vai ser x² menos y².
o passo é ponto 1 e a gente vai encontrar o xn e o yn. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente organiza numa tabela. Na tabela eu vou ter quais entradas? N, xn, yn, f de xn, yn e n vezes f de xn, yn, que não vai caber aqui. Então, essas são as entradas. N vezes f, n, yn. Então, beleza. Para n igual a 0, meu xn é 1, meu yn é 0, né? Que é o que foi dado aqui, né? É a condição inicial. Meu f de xn e yn é 1, né? Ok? A gente joga aqui, né? Dá 1. E o passo vezes 1 é 0,1. Tá? Para n igual a 1, xn vai ser 1,1. A gente aumenta, né, no passo. Yn vai ser, que a gente joga aqui, né? Ser isso mais isso, né? Então vai ser 0,1. E f de xn e yn a gente joga na conta e vai dar 1,20. E o passo vai ser 0,12. Para n igual a 2, xn dá 1,2. Yn vai dar 0,22. E aí a gente vai. Tá? Esse vai ser o y que a gente encontrou. Finalizamos aqui. Tá? Ok? Mais um exemplo que a gente vai fazer é considerar mais uma equação de primeira ordem, né? Linear, não, mas mais uma DO de primeira ordem, onde a gente vai tomar y' igual a f de xy, que é dado por dado menos no x, com condição inicial y0 igual a menos 1, estimar y1, tá? Quero saber y de 1, tá? Y de 1 usando o método de Euler com um passo e meio, tá? E aí a gente pode organizar isso de novo numa tabela. Vou pegar uma tabela com os mesmos coeficientes, mesmas entradas, né? Então, vamos lá. Primeiro, n igual a 0. Quanto que é x? O ponto inicial é 0, 0, né? Então, 0 a 0. Yn. Esse aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 0,5. Ok? N igual a 1. Opa, aí é isso mais o passo. Isso aqui mais isso aqui. Então, menos 50. Esse aqui vai para menos 0,5. Esse aqui dá 13, né? N igual a 2. 1. Esse aqui vai para menos 0,3. E termina aqui. Okay? A gente também pode tentar interpretar os erros. A gente verificou que os métodos gráficos raramente são exatos, né?
E o método de Euler também raramente vai ser exato. A gente vai precisar entender os possíveis fontes de erro e encontrar maneiras de estimar ou de limitar essas fontes. Então, primeira coisa é tentar pensar em quais são os fontes de erros mais comuns, tá? Então, a gente vamos pensar novamente no polígono. O polígono de Euler não é uma solução exata. Tá? O campo de direção nos seus vértices geralmente difere cada vez mais no campo de direção ao longo da solução real. Okay? Uh, em locais onde o campo de direção está mudando rapidamente, isso pode produzir rapidamente aproximações muito ruins. A variação do campo de direção faz com que a curva integral se afaste do seu suporte de ordem aproximada. Tá? Um truque que a gente pode solucionar e que os solucionadores de EDO usam para reduzir esse problema é obter tamanhos de passos menores quando o campo de direção é íngreme. Sentido. Se a gente tem uma mudança brusca na função, ou mesmo se ela for suave, mas ela for muito acentuada, né? Um passo menor vai reduzir, né, a diferença de. Vai diminuir a diferença entre a função e a aproximação. Né? Como uma regra geral, o método de Euler ele se torna mais preciso quanto menor for o tamanho do passo H. Interpretação. No entanto, se o H for muito pequeno, erros de arredondamento podem aparecer e vão se acumular. Tá? Principalmente em uma calculadora de bolso. Usando quando em caso de dúvida, a gente tende a fazer todos os cálculos em um computador, mantendo um alto número de algarismos significativos. A calculadora de bolso é bem limitada, né? De dígito, né? A gente pode, então, perguntar se a gente pode prever se a aproximação de Euler é muito grande ou muito pequena. A gente, se a gente pensar pictoricamente, isso acontece porque a solução vai estar se curvando sempre para cima, deixando o polígono abaixo dela. Como que a gente poderia saber sem uma imagem se uma solução está se curvando para cima ou se curvando? É a pergunta que eu vou fazer. E que é importante, né? Para a gente poder dizer se a nossa curva em que parte do conceito matemático ele vai correspondente à curvatura para cima é a convexidade. Uma função y de x vai ser chamada convexa qualquer, né? Se a segunda derivada de x for maior que zero nesse intervalo. Isso vai determinar se essa função se ela curva para baixo, é chamada de concavidade. A condição correspondente, portanto, vai ser de duas segunda derivada menor que zero. Qualquer tangente a uma função convexa em um ponto vai estar abaixo da função naquele ponto. Assim, de forma intuitiva, né, se a segunda derivada de x0 é maior que zero, a estimativa de Euler de x1 ela com certeza, né, a estimativa de Euler provavelmente, na verdade, vai ser muito baixa. Da mesma forma, se a y duas linhas de x0 for menor que zero, é provável que seja muito alta. Então a gente vai trabalhar com a gente vai usar
Vai usar o método de Euler para estimar o valor de x igual a 1,5 de uma solução a y igual a y', né? A y quadrado menos quadrado. Tomando y de 0 a menos 1. Ok? A gente vai usar um passo meio. E aí a gente vai conseguir montar aquela tabela de novo. Conseguir montar a tabela. A n igual a 0. Aqui a gente vai ter 0. 1, 1 e a gente vai ter meio. E 1, beleza. Meio menos meio, 0, 0. 2, 1, menos meio, menos 0,75, menos 0,375. 3, 1,5, menos 0,875 e finaliza. A gente quer usar a intuição desenvolvida no não, polígono. Como que a gente pode calcular a y duas linhas, né? Se a gente diferenciar ambos os lados da equação, y' é igual a y duas linhas com relação a x, a gente vai usar a regra da cadeia e o termo dy2 dx isolado. Então a gente vai acabar tendo a equação essa de cima, né? Duas linhas igual a 2y linha menos 2x. Tá? Então, a gente vai tomar aqui y duas linhas igual a 0. Né? Y duas linhas igual a 0 vai ser duas vezes y de 0. Y de 0 é menos 1. Né? E y linha de 0, né? Y linha de 0 é 1. Então, 2 vezes menos 1 vezes 1, menos 2x, 2x é 0. Então, a gente vai ter que essa segunda derivada do ponto 0 é menos 2. Isso significa que a estimativa é provavelmente muito grande. Né? Primeiro, y igual a x menos 1, ele tem uma inclinação 1. Então, y' é igual a y duas linhas menos x. Não, desculpa. Y' igual a y quadrado menos x quadrado vai ser x menos 1 ao quadrado menos x quadrado. Isso é menos 2x mais 1. Quando x está no intervalo de 0 a 0, a gente vai tomar então, uma desses caminhos. Então vamos lá. Primeiro. A gente vai ter y igual a x menos 1. A inclinação vai ser 1. Então, y' vai ser igual a y quadrado. Isso dá quadrado menos x quadrado. Isso vai dar menos 2x mais 1. Então, quando o x está nesse intervalo, o intervalo ele vai ser 0,5. A gente vai ter que esse menos 2x mais 1, que vai ser a reta aqui da aproximação, ela vai estar abaixo. Segundo, a gente vai tomar o segundo passo, y igual a menos meio. Né?
menos meio. Para y igual a menos meio, a gente vai ter uma inclinação zero. Então, y' y quadrado menos quadrado. Isso vai dar 0.025. Não, 0.5 menos x quadrado. E aqui x ele vai estar no intervalo de meio até 1. Isso não é positivo, né? Isso é negativo. O terceira situação, a gente vai ter y igual a menos 0.75x mais 0,25. A inclinação aqui vai ser menos 0,75. Então, y' é igual a y quadrado menos x quadrado. Y vai ser dado pela equação, então a gente vai ter uma coisa extremamente complicada. Vai ser menos 0,4375 quadrado menos 0.375x mais 0.0625. A gente poderia comparar isso com menos 0.75 no intervalo agora 1 15. 1,5, né? E x igual a 1, a gente tem a igualdade que é suficiente. Ele é suficiente para mostrar que a primeira derivada de y' é segmento, ou a segunda derivada de y, né? A primeira derivada de y', ou seja, y duas linhas, que é menos 0.875x menos 0.375, ele não é positivo para x no intervalo 1 até 1,5. Tá? Ele é. E ele é. A gente vai ter também alguns outros problemas, né? Quando a gente vai como fonte de erro. É o seguinte, né? No terceiro, a gente, que é o caso uns overshoots. Mas não sei se isso o importante é que, dependendo do ponto inicial, o fenômeno pode ser muito diferente. Tá? A estratégia vai ser primeiro estudar a equação usando técnicas geométricas. Tá? Então, é interessante fazer isso. Se a gente considerar um valor, um problema de valor intermediário, ou uma condição de valor inicial, tipo y' igual a y quadrado, ou um valor inicial, 0 igual a 1. Vamos tentar estimar y1 usando o método de y de 1 usando o método de Euler. Para um passo a 0,2. Eu vou pôr aqui só n, x de n, y de n. Tá? Ok? Então, para 0, a gente tem 0 aqui, 1 aqui. Beleza? Próximo. 1, vou ter 0,2, vou ter 1,2. Próximo. 2, vou ter 0,4, vou ter 1,49. 3, vou ter 0,6, 1,93.
4, C08, 2,68. 5, vou ter 1, 4,11. E a gente vai omitir as outras duas colunas porque não é tão interessante. Então, para passos com tamanhos menores, tá? Vamos considerar um passo menor, tá? A gente vai conseguir as seguintes valores. Esse aqui foi uma das estimativas que a gente conseguiu. Então, vamos fazer aqui, ó, H e Y de 1 estimado. Para um passo de 0,1, isso aqui vai dar 37,6. Para um passo de 0,05, isso aqui vai dar 91,25. Para um passo de 0,02, a gente vai ter 238,21. E o que está acontecendo aqui? A gente pode resolver essa equação explicitamente, né, por uma separação de variáveis, né, o método de separação de variáveis. E a solução é a seguinte: a solução para essa equação, né, não é uma equação difícil, né? Y igual a y quadrado. A solução para essa equação vai ser y de x igual a 1 sobre 1 menos x. Ok? E isso não é definido para x igual a 1, né? Porque o x, ele tende a 1, quando o x tende a 1 pela esquerda, o y estoura para o infinito. Tá? Então, o que isso vai nos dar, vai nos trazer? A gente vai ter uma divergência na aproximação, na estimativa. Então, a lição é que, na prática, nunca se deve simplesmente escolher um passo, né? Ou um tamanho de passo e aceitar a resposta. Tá? A gente deve tentar um H cada vez menor até que a resposta se estabeleça. Esse caso, em caso afirmativo, a gente tem uma boa evidência para aceitar a aproximação. Caso contrário, o método falhou. O computador não elimina a necessidade de pensar. Tá? Você pode fazer um programa em Python ou em qualquer outra coisa, mas não tem como, é necessário a gente continuar pensando se o programa pode continuar rodando infinitamente e a gente resolveu o nosso problema. Tá? O método de Euler é um método de primeira ordem, tá? Sem relação com equações de primeira ordem. Tá? É possível a gente mostrar, teoricamente, que para H suficientemente pequeno, o erro do método de Euler é no máximo C1 vezes H, onde C1 é uma constante que depende do problema de valor inicial. É muito difícil a gente saber de antemão qual que é o valor C1. Tá? Anteriormente, a gente viu que tornar H menor era uma forma de diminuir o erro causado pela variabilidade na direção. Né? No entanto, existem alguns métodos mais sofisticados que acabam sendo ainda melhores. Tá? Então, se a gente quiser olhar de uma forma ampla o método de Euler, é uma maneira de passar discretamente de um ponto a outro para aproximar a curva integral. A fórmula geral para passar de xn e yn para xn mais 1 e yn mais 1 vai ser uma coisa do tipo xn mais 1 vai ser xn mais h e o yn mais 1 vai ser um yn mais mh. Né? Aqui, M
o tamanho do passo na direção X e M é a inclinação da reta em que o passo está gerando, tá? Do passo adiante, né? Que a gente vai percorrer. No método de Euler, H é fixado antecipadamente e M é uma função de xn e yn. Então, seria mais preciso a gente escrever mn em vez de só m, tá? É um m de n, né? Não é só m em si n, né? O m depende de cada um dos n, né? A gente usa a notação de aparência mais simples com o entendimento de que o m muda a cada passo, tá? O m depende do passo. Ele é constante, mas é constante em cada passo. Tá? Outros métodos, eles usam outras e melhores maneiras de escolher H e N. A gente vai começando com alguns métodos de tamanhos de passo fixo. Né? Como o nome sugere, a gente fixa o tamanho do passo H antes do tempo e a gente coloca todo o trabalho para poder encontrar o N. Tá? Então, isso a gente vai também começar um método, que é o método de Euler melhorado. Tá? Isso também vai ser chamado de método de Runkuta-2 ou RK2, ou método de Rank. Tá? A gente começa com mesmos dados do método de Euler, um problema de valor inicial y igual a um f de xy, né? Problema de valor inicial, ok, tomando um y de x0 igual a x0 e um tamanho de passo h, tá? A gente vai, em seguida, construir um polígono RK2 feito de segmentos denominados de struts, né? Que é aquele que a gente fez, RK2, só que antes era de Euler, agora é um RK2 com extremidades xn e yn. E como antes, xn mais 1 é igual a xn mais h, a diferença entre o RK2 e o método de Euler é a regra de escolha da inclinação m para cada interação. Tá? Em cada etapa, a gente vai começar construindo o suporte de Euler. Se M é a média do campo da inclinação das duas extremidades de cada etapa, tá? De cada estrutura. Então, um exemplo é mais fácil por exemplo do que explicando. Né? Então, o exemplo é o seguinte. Eu não vou colocar exemplo, porque eu não estou colocando em nenhum dos outros. Falei alguma coisa, né? Considerar uma equação diferencial do tipo y' igual a um f de xy, e isso é y² menos x, tá? O que a gente quer fazer? Com uma condição inicial y0 igual a menos 1. Tá? Então a gente vai calcular um passo para o método RK2, o polígono RK2, com o passo igual a meio. Tá? Então a gente vai começar com m, x e y, tá? Eles são reservados, a gente vai usar as letras K, A e B para as inclinações e pontos intermediários. Então, primeira coisa, calcular a inclinação no ponto x0 e y0. Então, primeira coisa, a gente vai calcular a inclinação. K1. K1 vai ser F de 0, 1. Tá? Isso, né, é 1. Né? Segundo, a gente vai pegar uma etapa do Euler, x0, y0, até a B, tá? No intervalo até a B. Então, A vai ser x0h. Isso dá x0 é 0, h é 5, né? Não, h é meio, né? Então, isso aqui dá 0,5. E B vai ser y0 mais K1 vezes H.
Isso vai dar menos 0,5. É isso, né? Terceiro, a gente vai calcular a inclinação nesse ponto, AB. Né? Então, K2 vai ser um F de AB. Isso é o F de 0,5 menos 0,5. E isso vai dar menos 0,25. 4. A média de K1 e K2 para conseguir o M. Então, M vai ser K1, K2. Isso vai dar 0,370. É isso, né? E usando M e H para tomar a forma, tomar o passo de x0, y0 até x1, y1. Então, x1 vai ser x0 mais h. Igual, né? 5. E o que muda aqui é o y1, né? O y1 vai ser y0 mais mh. Menos 0,8. Tá? A gente pode checar isso usando qualquer tipo de software, tá? Gráfico, tá? Verificar que de fato isso bate. Tá? O RK2 é um método de segunda ordem para H suficientemente pequeno. O erro é no máximo C2 vezes H quadrado, onde o C2 vai ser uma constante que depende do problema de valor inicial. Tá? Agora, que cada avaliação do campo de direção leva tempo, tá? O que geralmente custa dinheiro. O método de Euler ele vai usar uma avaliação por etapa, enquanto o RK2 usa duas. Né? Portanto, se quisermos comparar a eficiência, a gente precisa comparar o método de Euler com o tamanho do passo H para o RK2, né? Para o RK2, né? que aí no caso vai ser 2H. Né? Nesse caso, o erro para o método de Euler é em torno de C1 vezes H, enquanto que é em torno de C2 vezes 2H ao quadrado, que é 4C2H quadrado para o RK2. Tá? O RK2 é isso. Mesmo que mesmo que C2 seja maior que C1, para H suficientemente pequeno, o RK2 ele vai ser significativamente menor que o erro de Euler, porque a gente vai ter um H que é pequeno, ele vai estar quadrado. Né? Além disso, o C2 é geralmente menor que C1, né? O que dá uma segunda vantagem para o uso do RK2 sobre o método de Euler. E aí a gente vai ter mais um método. O Runge-Kutta 4, tá? Tinha um RK2. Agora o que a gente vai chamar geralmente de RK4. E é um refinamento do RK2. Então a gente vai partir dos mesmos dados e também construímos um polígono, cujo os segmentos são chamados de estruturas RK4. Né? E novamente, a cada passo à direita, está na escolha da inclinação do segmento. Né? A diferença, perdão. Tá? Na escolha da inclinação do segmento. No RK4,
a gente avalia a inclinação do campo da direção 4 vezes para cada passo. A gente não vai dar os detalhes, eles são fáceis de encontrar. E é parecido com o RK2, esse que a gente faz, em vez de fazer 2 vezes, a gente faz 4. Tá? Primeira observação que é importante a gente fazer, que embora seja fácil calcular manualmente, a maioria das pessoas deixa os cálculos da RK4 para um computador. Tá? E apesar de ser fácil de fazer na mão, é muito mais fácil de fazer no computador. E, né? e a gente precisa ter notado um padrão de numeração nas técnicas de Rajkuta, que é o método de Euler, às vezes vai ser referido como RK1. Né? Então, se for feito N vezes o método de Euler para determinar a inclinação, vai ser o RKN. Okay? O RK4 é um método de quarta ordem. Então, para H pequeno, o suficiente, o seu erro é aproximadamente C4 com H elevado a quarto. Novamente, o C4 depende do problema de valor inicial. Tá? Então, é justo a gente comparar os erros do método de Euler com o tamanho do passo H. Né? No caso, RK4 com tamanho de passo 2H, não, RK2, né? 2H, e RK4 com tamanho de passo 4H. Independentemente dos valores C1, C2 e C4, para H suficientemente pequeno, o erro do RK4 é de C4 vezes 4H elevado à quarta, então isso vai ser significativamente menor. Tá? E o erro de RK2, que é C2 vezes 2H elevado ao quadrado, e, obviamente, do erro de Euler, que vai ser C1 vezes H. E, de novo, né, C4 geralmente é menor que C2 e C1. Então, vai ser mais uma coisa que vai nos ajudar. Um exemplo, onde a gente não vai calcular necessariamente, mas vai... A gente pode fazer uma comparação. A gente vai voltar ao nosso problema original e a gente vai estimar e visualizar o problema como o valor em 1, né, da solução. É o problema de valor inicial, y' igual a y, tá? Então, o nosso problema vai ser y' igual a y. Okay? Tá? Y' igual a y. E o nosso valor inicial é y de 0 igual. Tá? A gente vai comparar os erros de cada um dos 3 métodos. Tá? Em todos os casos, a gente vai usar mil cálculos, né? Na direção do campo. Então, vamos lá. A gente vai escolher o método. Vai comparar método. A gente vai colocar o tamanho do passo. Vou colocar aqui só H, tá? Step size. E aqui eu vou colocar o erro. Se eu pego o RK1, que é o método de Euler, e eu pego um step size de 0.001, meu erro vai ser de 1,3 vezes 10 a menos 3. É um erro pequeno, né? Um erro de terceira casa, né? Se eu pego o RK2 e aí eu dobro, né, o step size, o meu erro vai ser de 1,8 vezes 10 a menos 6. Né? Escrever ao quadrado aqui. Se eu pego o RK4, o step size vai ser quadruplicado, né, em relação ao RK1. O meu erro vai ser de 5,8 vezes 10 a menos 12. Realmente é significativamente menor. A gente pode também estimar as constantes C1, não, CI, né, para um valor particular, né, inicial. Né? Por exemplo, CI, para o nosso caso, C1 vai ser 1.3, C2 vai ser 0.45, C4 vai ser 0.023. Então, a moral é que o método de Euler frequentemente oferece uma precisão pobre e que o RK4 é essencialmente sempre mais acurado. Realmente vai ser significativamente mais acurado.
como a gente pode ter adivinhado, então existem muitos métodos de ordem superior, né? Não param no RK4. No entanto, eles também envolvem mais despesas gerais, né? A experiência mostra que RK4 é uma boa escolha, tá? Uma relação custo-benefício razoável quando se trata de técnicas computacionais. Então, precisão versus custo funcional, né? Uma observação é que o problema de valor inicial do tipo y igual a um f de x, um valor inicial y de a igual a y0, ele tem solução do tipo y de x mais y0 mais uma integral de a até x de f dt. E o nosso método numérico para um valor aproximado, um y de x aproximado, corresponde a uma técnica de aproximação de integração. Então, o método de Euler ele vai nos dar a ponta esquerda, né? E a ponta da soma de rima. O RK2 vai dar a regra trapezoidal e o RK4 vai nos dar a regra de Simpson. Tá? E aí existem também os métodos onde a gente pode variar o step size, né? O tamanho do passo. Então, a gente viu que não é sensato a gente escolher um único passo, um único tamanho de passo e aceitar o resultado do método de Euler. Da mesma forma, o RK2 e o RK4 também podem ser enganados, tá? Então, esses métodos não são eficientes 100% do tempo, justamente porque a gente está repetindo o erro, apesar dele ter maior precisão, a gente está repetindo o erro de ficar mantendo sempre o mesmo tamanho de passo. Então, com os métodos de step size fixo, a gente precisa escolher um valor de h, fazer os cálculos, então refazer usando o step size h sobre 2, tá? Aqui a gente está refazendo, né? Tá refazendo agora, variando o step size, né? A gente continua cortando o tamanho do passo pela metade até que as respostas parem de mudar. As técnicas de tamanho variável, elas vão realizar isso em cada etapa. Então, existe um número enorme dos métodos. O que ele tem em comum é estimar a cada passo se o tamanho do passo precisa ser menor ou se ele pode ser feito com segurança, pode ser aumentado com segurança. Em geral, esses fornecem um método numérico mais precisos a um custo aceitável de adição computacional. Então, seria mesclar esses dois métodos, né? Método para verificar a variação do passo e a inclinação, ordem de RK4. Tá? Eu vou deixar de novo para então, o primeiro exercício vai ser usar o método de Euler para estimar o valor. Estimar em x igual a meio, a solução o valor da solução de dy dx igual a f de y, que vai ser y quadrado. Tá? Aqui o nosso valor inicial vai ser y0 a menos 1. Tá? A gente vai usar um step size de 0,5. Tá? E lembrar da notação, né? x0, 0, 0. y0 é menos 1. xn mais 1 é xn h. yn mais 1 vai ser yn mais mh. Mn vai ser a função f n, tá? Usando aqui o método de Euler, tá?
Então, construir uma tabela com as colunas xn, xn, yn, mn e mnh, tá? E tentar ver como que é o polígono de Euler. Segundo, vai ser tentar verificar se essa estimativa, né, encontra que aqui ela é muito grande ou muito pequena, né? Então vou deixar só essa aqui, a segunda, se ela é muito grande ou muito pequena. Ok? Para isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.